isso aqui não somos, não. Não somos de nada. Mas é o vereador Paulo Gaspar, do Novo. E o Paulo vai falar com a gente sobre aí um estudo sobre desburocratização. Eu adoro quando fala desburocratizar. Lembra daquele Beltrão, não sei o que Beltrão, que foi o ministro da desburocratização? Hélio Beltrão? Hélio Beltrão. Mas bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Zezé. Arroz tá junto? Tá. Porque eu acho que tá online. Tá junto, sim. Cadê a arroz? Eu tô aqui, é que eu perdi hora. Gente, eu vou ficar me penitenciando. Ai, que vergonha. Meu celular tava sem bateria. Você tá só com a cara, no meio da cara, sim. Agora sim, você para quieta. O Lucas falou assim, Rose, se ajeita aí na câmera, pelo amor de Deus. Bom, eu tô me ajeitando, deixa eu tentar me ajeitar. Não é a câmera que você tem que mexer, é teu corpo que você tem que mexer bem. Mexer o corpício, aí, mais pro outro lado. Agora tá bom? Não, tá no meio. Agora gente, tá bom. Tá bom. Agora aí. Não. Agora eu tô bem, né? Uhum. Só que tem uma coisa, Paulo, que eu não largo, que são os meus ouvintes. Eu já falei, os meus, você viu, né, Zezé? Não são os nossos, né? Eu vi. Eu já falei pro Lucas, me manda os ouvintes que eu que quero ler, porque é meu, são meus. Não tem jeito, né? Paulo, mas eu perdi hora, mas tô aqui, firme e forte no programa. Bom, então, eu acho que a gente começa por esse estudo, né? O que é a parte mais queixo duro da Prefeitura de Campinas? Vocês conseguiram enxergar isso estudando essa burocracia do Executivo? Essa pauta da desburocratização ou do excesso de burocracia, porque um pouco de burocracia precisa, na máquina estatal não tem como. Mas o excesso realmente é um câncer que tem que ser extirpado, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, né? Até considero que é um dos 3 pilares que não deixa o Brasil virar um país de primeiro mundo. Nós temos a corrupção, que não precisa nem explicar, o corporativismo, que é aquele pessoal que está mamando na teta e não quer largar, e os lobbies e tudo aquilo que você quer mudar, aquela velha estrutura, você não consegue. E o terceiro, a ineficiência da máquina pública, no qual está inserido a burocracia, o excesso de burocracia. E a gente sabe que o modelo político no Brasil, e em Campinas não é diferente, existe um loteamento político da administração pública. Sim. E isso faz com que não exista diálogo e nem uma intenção uníssona em relação a desburocratizar, né? Pelo contrário. Então, a gente tem uma estrutura arcaica... Criar dificuldades para vender facilidades. É a coisa mais antiga que Perfeito. Então, uma estrutura arcaica que é muito difícil de mudar e que a gente está fazendo nosso papel dentro da Câmara e o prefeito e a sua administração são muito simpáticos à causa e por mais que eles tenham boa intenção, a maior dificuldade é você executar isso, né? Porque o debate é um início, é um princípio, mas você virar isso realidade é um processo demorado, lento e que vai exigir participação da população, Zezé. Enquanto ficar só de dentro para fora, a coisa é muito devagar. E aonde a coisa pega mesmo, o Paulo? A gente sabe que, por exemplo, no Departamento de Urbanismo, na Secretaria de Planejamento e Urbanismo, sempre foi um ponto bastante complicado da administração. Então, esse daí a gente já sabe. Mas quais outros lugares a coisa é difícil? Ela é difícil em todos os setores, basicamente. No planejamento é ao concurso, né? Porque você está restringindo todo tipo de construção ou alvarás para estabelecimentos. Então, é muito corpo a corpo. Mas, no geral, em todas as secretarias. Então, durante a comissão que durou quase um ano, nós pedimos renovação, ela dura 6 meses, a gente escutou 5 setores, basicamente. E as demandas são muito parecidas, né? O status quo é muito parecido. Então, a maior dificuldade são alvarás, você conseguir alvarás, os prazos, que são muito longos, né? Então, você tem, por exemplo, um bar e restaurante... Para avaliar. Fica 3 anos para ter um alvará, e aí todo mundo funcionando com protocolo de forma legal. E aí você tem a questão da fiscalização, que já é deficitária, e aí fica totalmente irregular e você fica na mão de fiscal, né? Então, a gente escutou 5 setores, escolas particulares, bares e restaurantes, setor de eventos,
setor contábil e escolas, vocês ouviram, escolas infantis, porque eles têm reclamado muito, assim. A própria prefeitura, inclusive, não tem conseguido tocar diante daquele projeto de comprar vagas, porque não tem estabelecimento regularizado. Aí, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né, Rose? Pois uma das coisas que vocês colocaram aqui no relatório foi essa coisa de regularizar as escolas que se encontram na ilegalidade. Agora, a minha pergunta, Gaspar, é se as exigências da prefeitura são irreais para essa regularização, ou se elas estão dentro do contexto das escolas e são as escolas que não querem se adequar às regras da prefeitura. São irreais, assim como é irreal a situação no Brasil inteiro, né? Nós temos o sistema tripartícipe, que é executivo, judiciário e legislativo, e aí tudo que você quer fazer diferente dentro do executivo, quando a gente vai levar a proposta, não, o judiciário vai dar problema, o Ministério Público não vai aceitar isso. Então nós temos um problema que é constitucional acima de tudo. Não só nisso que nós estamos conversando, questão de morador de rua, que a gente tanto fala aqui, tudo você vai ver é barrado pela Constituição. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. E aí a situação fica insuportável porque você tem que depender totalmente do Estado. A iniciativa privada não consegue se desvencilhar. Então existe uma política estrutural no Brasil que o Estado parece que não quer deixar a iniciativa privada se emancipar. É igual você ter um filho que chegou nos 18 anos, você não quer que ele saia de casa. E também para manter a sua autoridade a todo preço, porque você precisa manter os seus privilégios. Ao contrário de nos países do primeiro mundo, liberais, de economia livre, que o Estado é um parceiro, e ele quer incentivar a iniciativa privada porque é ela que paga o salário da massa da administração pública, né? Sim. E aqui, ao contrário, o empresário é um bandido, é um cara que quer burlar a lei. Então, a burocracia, o excesso, ele tenta colocar todos os cabrestos e pesos no pé para que não aconteça nada. Então, no caso das escolas, por exemplo, você vai ver, você precisa de vigilância sanitária, você precisa de INDEC, você precisa de impacto de vizinhança, você precisa atender todas as normas do urbanismo. E aí, quem que tem condição de bancar tudo isso? Além do sistema ser muito demorado, são poucas as escolas que têm condição de pagar todo esse arcabouço jurídico, administrativo e contábil para você manter em dia e estar 100% que chegar um fiscal lá, você vai estar de acordo. E aí, qual é o nosso maior gargalo? Periferia, população pobre. Como é que você vai? Então, tudo na irregularidade. Agora, você tem ideia de quanto que a prefeitura deixa de arrecadar por conta dessa burocratização? E porque você, por exemplo, se é difícil conseguir uma alvará para escolas, assim também para bares, que eu vi aqui que você você colocou uma série de sugestões para diminuir o tempo de emissão de alvará, colocar um checklist para os empreendedores, etc. Aí também tem do setor hoteleiro e tem do setor de construção. Tem ideia de quanto que a prefeitura deixa de arrecadar? Eu sei que é uma pergunta meio difícil, mas eu imagino, Zezé, que meia cidade acho que é clandestina. É disso que você está falando, né? Existem as clandestinas, e a prefeitura deixa de ter dinheiro porque ela não consegue chegar até esse empreendedor para poder ter um diálogo dizendo, olha, eu vou melhorar aqui, você também se regularize. E a gente consegue ter uma cidade legal. Mais ou menos, Rose, o que foi feito com os MEIs. Aquilo ali foi uma desburocratização fantástica e inclusiva. Mas você tem ideia de quanto existe de clandestinidade aqui? Olha, não existe números para isso, mas a gente acredita que a própria escola particular, por exemplo, que a Rose foi lá, que é a diretora lá da Associação das Escolas, eles mesmos, do próprio setor, não conseguem mensurar isso. Porque quem está na clandestinidade quer continuar lá escondidinho, para não ter problema. Porque na hora que você quer trazer, como você disse lá, aquele programa da prefeitura para comprar vaga em escola particular, eles têm medo que a prefeitura descubra que eles existam. Então, porque aí vai ter problema. Mas, Paulo,
eu acho que um dos grandes problemas, não sei se a Rose concorda, é que a gente faz, assim, o poder público, ele não trabalha com números. Que nos casos de política pública, eu acho fundamental. Quer dizer, a gente tem um censo aí de 10 anos atrás, mas vai ter um novo censo, e por meio do censo, eu acho que a prefeitura tem como dimensionar o número de escolas, o número de creches, porque você tem um número de crianças, você tem quanto você está atendendo e quanto que as escolas formais estão atendendo. Quem não está atendendo, certamente está num esquema clandestino. Por quê? Porque todo mundo trabalha hoje, assim... Quer dizer, então, né, Rose? O desemprego está alto. Os números, eles são dentro da administração pública. Existem mais de 200 escolas municipais em Campinas, né? Mas essas clandestinas não são nem consideradas escolas, porque como elas estão tão à margem das necessidades legais, não são consideradas escolas pelo poder público, e na periferia ela é uma realidade, né? Sim. Então você tem uma pessoa que cuida lá de 10 crianças dentro da casa dela, e ela ensina lá do jeito dela, só que isso não é reconhecido como escola, mas é uma realidade que... Porque o que o pai, se ele não encontra uma creche, que vai ter um modelo pedagógico, vai desenvolver todo um projeto com essa criança, o que ele vai procurar é alguém que cuide do filho dele enquanto ele está fora. Eu acho que é isso, não é, Rose? Não vai estar preocupado com a educação em si. Com a pandemia, pipocaram várias pessoas que passam a cuidar dessas crianças dentro de casa, 5, 6, 7 crianças dentro de casa. A pessoa também ficou desempregada, então ela tem uma renda, só que essa criança acaba ficando sem todo esse trabalho pedagógico. E creche, gente, não é só para colocar a criança para o pai trabalhar. Na verdade, é uma política de educação, em que a criança, ela está lá nesse tempo em que o pai está trabalhando, mas tem todo um projeto pedagógico de ensino-aprendizagem que vai fazer diferença. Inclusive, no Brasil, nós temos uma lei que já passou a valer, que todas as crianças, a partir de 4 anos, já têm que estar na educação infantil. As prefeituras precisam garantir isso para as crianças, né? Mas ainda temos aqui em Campinas cerca de 4 mil crianças fora das escolas de educação infantil. Agora, vereador, uma coisa que eu fico pensando assim, eu vi o relatório, eu achei que ficou muito bom, mas o problema é o seguinte: você fez o trabalho, mas os outros vereadores entregaram para o prefeito. Qual é a garantia de que a prefeitura e os gestores da prefeitura vão pegar esse relatório, vão ler e vão, de fato, prestar atenção e tentar viabilizar alguns dos pontos que vocês elencaram neste relatório? Perfeito. Esse corpo a corpo do legislativo, no caso a comissão com o executivo, ele acontece diariamente, né, durante todo o mandato, e vai continuar existindo. Então essa cobrança, eu já fiz mais de 200 requerimentos em um pouco mais de um ano, nesse sentido de cobrar esses resultados. Só que, como eu disse no começo, depende de uma ação conjunta de muitas secretarias, onde uma fica amarrando a outra. E aí você tem a questão do Ministério Público, no caso das escolas, por exemplo, que vai cobrar um corpo pedagógico, psicólogo, pedagogo, professor, crianças especiais ali que precisa também de um atendimento especial, e ninguém consegue financeiramente dar uma estrutura dessa, principalmente na periferia, que é onde há a maior demanda. Então nós temos um problema socioeconômico que é estrutural no Brasil, e que por mais que a prefeitura queira, por mais que o Poder Executivo queira, ele não tem condições de cumprir. Então, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo e tendo uma menor parte da população sendo servida com essa eficiência. Para complementar a resposta, a gente protocolou um projeto o ano passado, chama Código de Defesa do Empreendedor, onde a gente tenta mudar esse modus operandi, essa forma do Poder Executivo, Poder Público, enxergar a iniciativa privada. Ou seja, para defender o empreendedor. Então, em vez de ser algo assim hostil, é no sentido de você trazer contribuições. Então, existe uma cláusula que é o pacto regulatório de orçamento. Então, quando seja a Câmara ou a Prefeitura baixar um decreto, uma lei, para influenciar a atividade econômica, ele vai ter que apresentar um estudo de impacto orçamentário, que aquela medida ela vai trazer tantos mais emprego, vai trazer menos emprego, vai aumentar tanto de imposto.
E isso vai inibir essa enxurrada de projetos que a gente tem aí para querer interferir na atividade econômica. Você tem uma ideia, os bares e restaurantes, é o concurso, Zezé, eles têm que cumprir, qualquer boteco de esquina tem que cumprir mais de 130 leis. Dentro dessas 130 são mais de 80 municipais, são mais de 30 estaduais e são 15 federais. E muitas vezes uma lei sobrepondo a outra. Então é uma loucura, quem consegue cumprir isso? Então a própria Brasel fez esse estudo, é muito difícil, poucos bares conseguem cumprir, mas mexe com vigilância sanitária. Sabe esse negócio de plaquinha? É uma febre esse negócio, né? De vereador fazer lei para botar plaquinha de tudo que é jeito. Sim. E a gente até fez um projeto para botar um QR Code lá e pode ter 1000 plaquinhas, mas tá tudo lá, um QR Code só. Tá. E aí você acessa toda a informação. E a gente tem dificuldade de aprovar isso aí. É tentando resolver essa festa de plaquinha, né? Gente, você fica assustado na hora que você lê o relatório da Brasel e vê a quantidade de legislação que eles têm que cumprir. É impossível. Que loucura. E aí vai lá um fiscal lá para dar uma canetada, é a coisa mais fácil do mundo. Então, existe também uma questão... Rose, eu estou mudando de assunto. Você ainda quer... Pode ir. Existe uma questão que a gente ouve sempre aqui, que são poucos fiscais, e esses fiscais, eles estão sempre nos mesmos lugares. Você ouve isso? As pessoas que dizem, caramba, só tem a gente, né? A gente escuta, sabe que também é uma realidade, né? São poucos braços, poucas pernas, poucos veículos para dar conta de tudo. Então a gente tem uma cidade, e isso repercute no Brasil inteiro, que é ilegal, é um estado paralelo. Somente nós aqui na região central, mais central, é que consegue cumprir. Existe uma outra cidade aí para fora, muito maior do que essa, que é legal, onde impera, né, Deus dará. Assim, os países que eu conheci, não que eu conheci, porque quando você vai como turista, você não conhece nada, né? Você é turista. Mas assim, eu tenho colegas, amigos em vários lugares. Com esse lance do meu marido ser professor universitário, você acaba tendo relações com pessoas de um monte de lugar do mundo. E eu sempre sou curiosa para saber dessas coisas de zeladoria mesmo, na maioria, Rose, que eu vejo assim dos países, eles investem fortemente em fiscalização. Não tem esse lance de você ter um departamento de fiscalização subdimensionado. Por que a gente, no Brasil, essa história, Paulo? Assim, você já chegou a conversar com a administração para saber por que não aumentar esse efetivo, que é um efetivo super importante para dar segurança, sabe? Para dar oportunidades iguais para todos, porque quem paga imposto é uma coisa, quem não paga é outra. Você já chegou a conversar? Qual é a justificativa? O maior impedimento é o fator econômico, porque você precisa ter que contratar muita gente. E como mas é um investimento que volta, né? Às vezes tem aquela história da curva de Laffer lá, né? Quando você cobra demais. Então, assim, a nossa população ela não está preparada para responder como uma população de país do primeiro mundo, porque a gente é muito legal em todos os aspectos. A gente viveria só pagando multa para tudo de coisa errada que a gente faz, né? Ou que não consegue cumprir a legislação. Então, o poder público ele meio faz um pouco de corpo mole também, porque a população não dá conta nem de absorver aquilo, não sabe nem fazer. Às vezes, ela nem sabe o que é o certo que ela tem que fazer. A falta de informação é generalizada. Então, aí essa fiscalização acaba acontecendo justamente nesses setores que agem dentro da lei, que procuram agir dentro da lei, porque a maioria, você vai cobrar, elas não sabem nem que ela está fora da legalidade. Nossa, complicado, hein? Eu acho que precisaria fazer uma peneira nessas leis, diminuir muitas das leis, anular todas e deixar poucas leis para que as pessoas tenham... mas, assim, consigam, de fato, atender. Não que você vai deixar um país, uma cidade legal, não. É que tem leis que são desnecessárias e que elas são criadas para criar dificuldades para poder a propina ser cobrada, para que o fiscal chegue no comércio, pague lá os seus quinhentinhos, e aí ele não precise cumprir. Gente,
é um absurdo o que acontece no país. Rose, você se lembra, há muito tempo atrás, eu acho que foi o Ângelo do PT que ia fazer um pente fino nas leis. Você se lembra disso? Ele fez um estudo que foi feito que 80% das leis que eram criadas pelos vereadores de Campinas eram inconstitucionais. 80%. Ou seja, o vereador, ele sabe que aquela lei que ele está criando é inconstitucional, mas mesmo assim ele faz, por quê? Porque ele quer o nome dele dizendo, quando ele for candidato a vereador, autor do projeto, da lei X, Y, Z, parará, para dizer que ele trabalhou. Só que esse não é o papel do vereador, gente. O papel do vereador é fiscalizar. Claro que também pode criar lei, pode, mas crie lei que seja boa para a cidade. E que seja papel dele, né? Que não seja inconstitucional. E aí, o Ângelo mostrou que era 80%, mas aí, Zezé, tinha que ter esse segundo passo, que era anular, né, as leis. Eu acho que tem que apresentar um outro projeto, vereador. Como que é para você cancelar uma lei? Não tenho ideia. Perfeito, Rose. Revogação de leis, inclusive, que é tema de uma outra comissão que a gente criou. A gente criou duas, a desburocratização e a revogação de leis. Pra você ter uma ideia, a gente levantou mais de 50 mil leis. Nós temos lei de 1800 e bolinha, né? A Câmara foi fundada em 1797. Já levantou? Já. Só que a gente está um ano para filtrar essas leis. Nós chegamos em 5 mil leis. E a gente espera que chegar no final do mandato a gente conseguir pelo menos tirar uma 100, porque a maioria é nome de rua, nome de praça, essas coisas inúteis como a Rose falou, acho que 80% é nome de praça e rua, dessas leis inúteis aí. E outras tantas é de plaquinhas e coisas mais, né? Então, realmente as leis mais importantes são as leis que vêm do Poder Executivo. As que vêm do Legislativo ali são mais para jogar para a torcida. Mas mesmo do Executivo tem como revogar, né? Tem. Porque deve ter coisa sobreposta. Tem, desde que esteja alinhado com a política do prefeito, porque senão vai barrar na inconstitucionalidade. Tá. Bom, Paulo, que bom. Agora, Paulo, nosso pedido é para que você possa tocar para frente essa história de convencer os gestores da prefeitura a olhar esse relatório com carinho e que saiam medidas concretas desse estudo, né? Perfeito, Rose. Inclusive, vocês já sabem, né, a gente abriu uma frente parlamentar agora de legislação urbana, que o objetivo é a gente antecipar essa discussão do plano diretor. Eu sei que a Zezé, uma vez, eu assisto todo dia bastidores, né? Então que bom! Yeah. E assim como a Rose escuta todo dia as sessões lá da Câmara, que ela é obrigada para cumprir o ofício dela. Eu também, para ficar bem informado, eu assisto bastidores, né? E eu sei que a Zezé tem críticas em relação a essas mudanças contínuas da legislação. Pô, mas de novo esse assunto, já não fizeram isso e tal. Eu tenho uma visão que a gente precisa realmente estar sempre revisando, e principalmente enxugar essa legislação, né? A gente chama de consolidar. Você pega 50 leis que falam do mesmo assunto e vira uma só. A gente está fazendo isso também. Passamos isso. E na legislação urbana a gente precisa fazer isso. Além de revogar, consolidar muita coisa. E como a frente parlamentar ela dura até o final do mandato, nós vamos ter 2 anos e meio aí, cada 15 dias, discutindo N temas com todas as entidades envolvidas, Sinduscon, Secov, a SIC, tudo que você imaginar que é importante, que a maior PIB aqui de Campinas vai estar dentro dessa frente parlamentar. A gente vai antecipar todas essas discussões, porque quando vai ter a virada do plano, acontece de forma muito rápida, de forma muito inconsequente, e se aprova e continua a mesma coisa. A gente quer realmente começar a mudar isso, e essa frente vem nesse sentido de desburocratizar e cobrar. Então, água mole em pedra dura, como eu disse, o principal objetivo é a gente conscientizar a população. A gente quer que todas as reuniões fiquem gravadas e sirva de material didático, inclusive para os vereadores e para os administradores públicos, porque ali nós vamos estar com experts falando sobre assuntos específicos e técnicos. Então, os políticos precisam aprender escutando também esse material didático. Boa sorte. Rose, tem mais alguma questão? Mais perguntas. Paulo, quero te agradecer muito de ter vindo aqui de novo. Você é sempre bem-vindo na casa. Apareça mais vezes.
Toda vez que tiver alguma coisa assim, vem embora aqui, vem contar pra gente, tá bom? Maravilha, eu que agradeço, Rose, Zezé, a equipe da Band aí, sensacional o trabalho de vocês, continue assim, e boa tarde, bom dia a todos os ouvintes da Band. Obrigada, Paulo. E agora, lá vamos